Vamos falar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, do versículo 1, mas dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 1 diz assim: naqueles dias, como crescesses os números dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido esgliciadas na distribuição das diárias. Quer dizer, eles dava muita coisa para as viúvas e os outros acharam ruim, né? E no versículo 2 diz assim: por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é rogável-vos que abandonamos as palavras de Deus para administrar. Não pode abandonar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser sempre falada. E no versículo 3, no versículo 3 diz assim: portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boas reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos estes ofícios. Eles vão fazer uma convocação, todos escolheram 6, né, contém o Espírito Santo. E no versículo 4 diz assim: não atendemos sem cessar a oração e o ministério da palavra. Este parecer agradou a todos a reunião. Escolheram estavam homens cheios de fé e do Espírito Santo: Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Presélito da Antiótica. Esse é o nome dos que eles escolheram lá para seguir a palavra, né? E no capítulo 6 diz assim: apresentaram-se aos apóstolos, orando, impuseram-lhe as mãos deles. E no versículo 7 diz assim: divulgou-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente números de discípulos em Jerusalém e também em grandes números. Estava formando o povo já, né? Muitos números de sacerdote e que tinha fé. E no capítulo 8, no capítulo 6, no versículo 8 diz assim: estava cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre os povos. E no versículo 9 diz assim: mas alguns da sinagoga chamavam dos libertos, dos sirineses, dos alexandrinos e dos que eram da Sicília e da Ásia, levantaram-se para disputar com eles. E no versículo 10 diz assim: não puderam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspiravam. E no versículo 11 diz assim: então subiram alguns dos indivíduos para dizerem que
tinha ouvidos a preferir a palavra de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Os outros faziam, né? Eles iam falar as coisas para não dar prosseguimento da santa palavra. E nosso Deus, nosso Senhor, estava só observando o que ele ia falar. Então, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 12, diz assim: os amotinariam, e assim o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra eles, agarraram-se e levantaram ao grande conselho. Foram brigar com eles, né? E no versículo 13 diz assim: apresentaram-se falsos testemunhos que diziam: esses homens não acessam de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. É mentira, eles não falavam nada disso não, contra a lei. E no versículo 14 diz assim: nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir estes lugares, de mudar extradição que Moisés nos legou. E no versículo 15 diz assim: fechando eles os olhos de os membros do grande conselho, viram seus rostos e semelhante aos dos anjos. Dos grandes conselhos, né? Eles eram parecendo os anjos, né? Agora no versículo 7. E no versículo 7, no capítulo 7, do versículo 1, diz assim: perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? E no versículo 2 diz assim: responderam-lhe: irmãos, pais, escutai, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na assomastasias, antes de ir morar no Irã. E no versículo 3 fala assim: e disse-lhe: sai do teu pai e da tua parente e vai para a terra de teu e mostrai. E então eles falam, né? E eles assim Deus foi habitar em Arã. Dali depois faleceu e o pai Deus fez passar para esta terra em que vós agora habitares. Esses são os que estavam acompanhando eles, né? E no capítulo 3 diz assim: não há Deus que propriedade, não é das propriedade alguma, nem que palma da terra. E pareceu que depois eles, suas pastorias, quando ainda não tinha filho. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre da santa palavra de Deus, ele sempre nos fala: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Ele é o Pai nosso do céu que nós ama, e ele ama todos vocês e todos nós. Amém.